Então, hoje que eu preparei para a gente conversar, se você quiser registrar aí no seu material de anotação, então hoje nós vamos falar sobre como reinventar o seu trabalho. Como reinventar seu trabalho. Como reinventar seu trabalho. O Peter Drucker, conhecido como pai da administração moderna, tem uma frase em que ele diz assim: há apenas um único objetivo válido para a existência de uma empresa: gerar clientes. Há apenas um objetivo válido para a existência de uma empresa: gerar clientes. O que você acha dessa frase, Aninha? Então, se a gente for resumir, por assim dizer, essa nossa atividade de hoje, ela é uma forma de você simplificar o seu trabalho. De que forma? Gerando clientes. Todos vocês concordaram com a frase do Drucker. Mas o que a gente tem feito efetivamente, diariamente, para gerar clientes? Note que na concepção dele, ele não está falando manter apenas. Manter cliente é obrigação nossa. Até com piso limpo, uma sala arrumada, a gente está mantendo. Mas e criando, gerando, trazendo, fazendo o cara gastar de novo? Porque é o gerar, né? Porque gerar clientes tem que ser condição sine qua non. É básico, sem isso o cliente não existe. A empresa não existe, não faz sentido dela existir. Só que às vezes o dia a dia faz com que a gente meio que corra atrás do próprio rabo. Né? E a gente se esquece de gerar clientes. A gente muitas vezes vende para esse cara uma vez só. Então é sempre um novo esforço, uma nova maneira de ver, uma nova forma de fazer. E é isso que a gente precisa aprender a lidar. Lembrando que o nosso tema hoje é como reinventar. Agora você já consegue fazer aí uma ligação. Então, como reinventar seu trabalho tem que ver com como reinventar a geração de clientes. Porque a gente pode continuar vendendo do mesmo jeito que a gente vende, Ana. Só que até quando? Então é uma reinvenção da nossa forma de gerar clientes. Ok? Então pode anotar aí. O que nós vamos tratar hoje é uma reinvenção da nossa maneira de gerar clientes. Agora me diz uma coisa, pode-se dizer que nessa perspectiva todos os nossos esforços estão voltados para o cliente? E é interessante essas duas opiniões contraditórias, né? Porque o próprio Drucker diz que aquilo que não dá lucro dá despesa. O trabalho administrativo ele pode não mostrar o lucro que ele dá, né? Ele dá despesa. Enquanto uma atividade feita diretamente ligada ao aluno, ela dá lucro. Talvez o desafio seja medir esse lucro. Porque geralmente a gente pensa no valor mensal que ele paga. E de quanto a gente tira disso. Mas como é que a gente vai fazer com que esse aluno nos ajude a ter mais lucro? Então não é só a gente estar junto dele, não deixando que ele esqueça da gente. Mas é fazer com que ele esteja jogando do nosso lado. Está fazendo sentido? Então, para isso, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos rever dois conceitos aí da administração ou da gestão que vai nos ajudar a começar a pensar numa reinvenção. Tudo bem? Então, pode anotar aí. Dos dois princípios que nos ajudarão a reinventar o nosso trabalho,
O primeiro deles é o que eu vou chamar aqui de 4 funções básicas da gestão. As 4 funções básicas da gestão. O primeiro dos princípios que vão nos ajudar a reinventar o nosso trabalho é o que eu chamo aí de 4 funções básicas da administração. Esse é o item 1. É o item 1. Eu vou começar a falar das 4 funções básicas a partir de agora. Que é uma coisinha assim que a gente repete isso quase que como um mantra. Então anote aí o primeiro. Planejar. Função número 2, organizar. Função número 3, dirigir ou direcionar. Função número 4, controlar. Então vamos repetir. Planejar, organizar, dirigir ou direcionar e controlar. Sabe por que essas são as 4 funções básicas de um líder ou de um gestor? Porque sem isso daqui a gente não consegue administrar bem os recursos que a empresa tem e deixa à nossa disposição. Faz sentido? Então você lá no seu trabalho, se você não planejar para fazer ligações, não organizar os seus papéis, não direcionar a informação para quem é preciso e não controlar o que você já fez com o que você precisa fazer, você não consegue fazer o seu trabalho. Faz sentido? Se a Rita não planejar o dia, se ela não organizar o trabalho, onde é que ela começa, onde é que ela termina, se ela não dirigir os esforços dela para fazer um bom trabalho e não controlar o uso de insumos, ela não consegue fazer o trabalho dela. Certo? Luísa a mesma coisa, Rafa a mesma coisa. Quanto mais a gente sobe no nível hierárquico, mais abstrato vai se tornando isso aqui. É por isso que a gente tem a impressão, às vezes, de que planejar, organizar, dirigir, controlar, no meu caso, parece que não se aplica muito. Não, se aplica 100%, ele só se torna mais abstrato. Aí a gente tem essa impressão de que não está dando lucro. Mas sem o seu trabalho, também não vira, né? Entendeu? Então, note que algumas perguntas são importantes em relação a isso. Como é que está o seu trabalho em relação a esses aspectos? Se fosse para você, Aninha, dar uma nota em cada um desses aqui, qual que receberia a nota menor? De 0 a 10. Rafa, de 0 a 10, qual que é a sua nota para planejamento? Para organização? 7. Não precisa falar, só pensa. Para dirigir e controlar, ou direcionar e controlar. Como é que está a sua nota aí? Agora eu vou falar uma coisa para você. Anote aí, Luiz, anote aí o item que recebeu a menor nota. Anote aí. Qual foi o item que recebeu a menor nota? De planejar, organizar, dirigir e controlar, qual que recebeu a menor nota? Eu não consigo planejar porque para planejar demanda tempo, é uma coisa que me consome tempo e as atividades do dia a dia me engolem. Então, nota 4, por exemplo. Não, eu não consigo organizar porque está tudo uma bagunça aqui. Minha mesa está bagunçada, meu departamento está bagunçado, eu estou devendo informação. Não, eu não consigo dirigir porque é só eu mesmo. Eu não tenho ninguém para eu delegar, então eu não estou conseguindo nem direcionar o trabalho. E controlar não, meu nível de controle é muito pouco, porque tudo que eu preciso fazer demanda
de uma autorização ou demanda da ação de um terceiro. Eu não consigo controlar praticamente nada. Meu trabalho depende do trabalho do outro, então, como ele não fez o trabalho dele, eu estou amarrado. Não tem dia que a gente fica amarrado? Então, avalia aí, planejar, organizar, dirigir e controlar. Qual que é a nota que você dá para cada um desses aspectos e registre aí qual a nota menor. Agora preste bastante atenção, vamos falar um pouco sobre planejar. Responda para si mesmo. Você consegue se antecipar às necessidades da empresa? Você está, pelo menos em alguns aspectos, à frente do seu chefe? Na hora que ele chega para perguntar, você já tem a resposta para dar? Mas aqui tem uma pegadinha, né? Que às vezes a gente tem a resposta porque a gente já enrolou o negócio, você está entendendo? A gente já enrolou, jogou para debaixo do tapete, então caso o Rafael perguntar, eu já falo isso aqui que já despisto o camarada. Então não é nesse sentido que nós estamos falando de se antecipar, né? De ter uma resposta para dar, mas no sentido de estar à frente no quesito planejamento. O que a empresa precisa fazer, eu estou conseguindo enxergar também? Porque senão, Luiz, o que vai acontecer? Se eu não consigo enxergar o que precisa fazer, eu vou sempre dever no aspecto controle. Porque aí eu vou ficar esperando o outro me falar para eu poder fazer. Está fazendo sentido? Outra pergunta, sobre planejar. Você consegue fazer uma boa gestão do seu tempo? Você mantém as tarefas sob controle? Ou está sempre devendo alguma coisa? Qual que é a outra pergunta? Você mantém as tarefas sob controle? Sobre organizar. Você tem conseguido manter o seu ambiente físico organizado? Por que isso é importante? Porque o caos estético gera um caos ético. Como consequência, a gente vai ter dificuldades até de pensar. Se você chega, por exemplo... Eu gosto de usar o exemplo do guarda-roupa porque ele é clássico, né? Se eu abrir o seu guarda-roupa, eu consigo entender como é que está a sua cabeça. Porque um guarda-roupa bagunçado indica aí uma dificuldade de organização. Então, a bagunça física, ela repercute também na bagunça mental. Tranquilo até aí? Então, outra pergunta. Você consegue manter um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar? A gente começa segunda-feira, a mesa está bonitinha, está organizada, e chega a sexta, está tudo bagunçado. As suas atividades, elas estão organizadas por ordem de prioridade? O mais importante primeiro? Você está sempre com alguma coisa para fazer, alguma resposta para dar, e nunca consegue passar por cima disso? Está sempre devendo alguma resposta para alguém. Puxa, mas o fulano já me cobrou e acabou não dando certo. Anote aí. Escola de Comunicação Simon Hill. Hoje, às 2h30, vai ser publicado no meu canal do YouTube uma aula com o tema Como lidar com a incerteza do mercado. E nesta aula, você sabe o que eu trato, Luiz? Do que leva uma pessoa a perder o emprego em tempos de crise. Uma das coisas é a falta de atenção aos detalhes.
falta de atenção aos detalhes. Isso tem tudo a ver com isso que eu acabei de perguntar agora. Se você está sempre devendo uma resposta para alguém. Por quê? Porque, em geral, Aninha, o que a gente faz? Quando alguém nos deve uma resposta, a gente cobra, a gente liga, a gente pede informação, a gente corre atrás. E a pessoa não responde. Com o passar do tempo, isso vai enchendo o saco. Sim ou não? A gente depende dela de alguma forma e ela não desenrola. Isso vai enchendo o saco, vai ficando cansativo. Então, nessa aula de hoje à tarde, se você assistir o vídeo lá, são 32 minutos, eu acho. Você vai perceber que eu deixo bem claro como que esses detalhes, eles vão desgastando a relação profissional, né? Compartilhe essa aula com seus amigos, você vai ver que é quase um serviço de utilidade pública. Porque às vezes a pessoa se esquece de que ela pode ser a causadora da crise na vida dela. Às vezes por não dar atenção aos detalhes. Sobre dirigir ou direcionar, se você depende dos outros, você consegue dar diretrizes claras? Isso tem a ver com dirigir, né? Olha, eu preciso que você me dê esse documento para eu poder encaminhar a sua matrícula. Eu preciso dele até amanhã, meio-dia. Isso é direcionar. Você está dirigindo as coisas. Você consegue fazer isso com clareza? Com a velocidade necessária, no tempo necessário? Outra pergunta, você sabe reconhecer quando os outros não estão indo na direção que você espera? Você consegue avaliar, por exemplo, se a pessoa está desviando do caminho que você traçou? Mas isso já nos diz que a gente vai ter então que ter aí um banco de dados e alguma forma de análise para controlar. Legal? Controlar é o nosso próximo item, né? Olha lá. Você consegue controlar os recursos à sua disposição? Você tem conseguido manter o que está sobre sua responsabilidade? Isso envolve controle, né? Você consegue influenciar o ambiente em que você está? Isso também tem a ver com controle. Essa influência, ela é positiva ou negativa? Porque às vezes é só o seu jeito, a sua presença física, você já pode exercer certo controle. Por exemplo, existem coisas que a gente consegue controlar, mas não consegue influenciar. E tem coisas que a gente não consegue nem controlar, nem influenciar, porque são fruto do ambiente em que a gente está. Certo? É aquele espectro que eu mostrei para vocês uma vez sobre o mapa do poder, né? Então pense aí, no núcleo é aquelas atividades que você controla. Um pouquinho mais acima são atividades que você pode influenciar de alguma forma. Só que o que está no ambiente a gente não consegue mudar, a gente só acompanha e observa. Então vamos dar um exemplo. A gente consegue, por exemplo, controlar o trabalho do nosso contador, o trabalho dos nossos colaboradores. Não, peraí, ele tinha que estar aqui tal hora e ele realmente bate o ponto direitinho, está aqui direitinho. Mas eu consigo influenciar a maneira de pensar através da cultura da empresa? Eu consigo influenciar as decisões dele? Entre decidir entre o fim de semana prolongado e a empresa, eu consigo mexer nessa decisão? Isso é objeto de influência. Agora, no que tange a meio ambiente, nós estamos falando de concorrentes, estamos falando de legislação, estamos falando de dificuldades que os alunos têm fora daqui. É tudo coisa que às vezes a gente não tem influência
e não tem nem conhecimento, Ana. É esse que é o problema. Porque às vezes a gente não tem como mexer naquela situação, mas também não fica nem sabendo. Às vezes a gente fica sabendo e aí a gente começa a ficar ligado. Peraí, deixa eu me planejar, deixa eu me organizar para reagir, deixa eu dirigir os meus esforços para cá, já que eu não tenho controle. Agora tem coisa que a gente não fica nem sabendo. Entende por que nós estamos falando de reinventar? Então, comece a pensar, por exemplo, naquilo que está fora do seu controle, que você nem sabe. Porque é isso que vai nos comer pelas pernas, entendeu? É aí que a gente tem que atacar. Bom, eu não posso atacar, porque me faltam, por exemplo, recursos, mas o que você pode fazer então para se preparar? Está fazendo sentido? Senão a gente vai chegar num ponto em que a gente vai estar sempre correndo atrás da concorrência. Aí nós não vai reinventar nunca. Aí a gente vai estar sempre um passo atrás. Sempre 2 passos atrás. A gente nunca vai estar lá na frente. Então vai chegar um ponto que a gente vai ter que fazer o quê? Dar um passo à frente. Senão a gente não reinventa. Está fazendo sentido? A gente vai estar sempre um passo atrás. Esse exemplo que você está dando, Rita, esse exemplo de atendimento, ele funciona assim em lojas onde você vai comprar um artigo. Vamos usar aí, pegando o gancho do seu exemplo. Você vai comprar um artigo como um sapato, por exemplo. Você vai comprar outro daqui uns 3, 4 meses. Computador, por exemplo, você vai comprar em 6 meses, 8 meses. Agora, no nosso caso, o atendimento ele é importante, mas tem um perigo aí. Você pode fazer um atendimento excelente, o cara entra. O que garante que ele vai manter? A gente supre a carência no atendimento e depois? Lá não. Existe também mesma linha de raciocínio sua ainda. Você falou de uma carência das pessoas. Mas o amor das pessoas também, uns pelos outros, está diminuindo. Muito. Isso faz... Vamos fazer aqui uma análise filosófica sobre o papel do amor. Se eu amo uma coisa, eu viro essa coisa. Você sabia disso? Se eu Amo uma coisa, eu acabo virando essa coisa. faz ela virar? Não, eu me transformo na coisa. Meu interesse passa a ser tão grande que eu acabo me interessando cada vez mais naquilo. Certo? Se eu não amo as pessoas, eu vou detestar as pessoas. Eu vou deixar de ser humano. Então, à medida que o amor da maioria vai diminuindo, Luiz, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo interesse por gente. Nossa, você já foi longe. Não, ué. Você quer que eu te fale de onde que eu tirei isso? Evangelho de Mateus. Cristo que disse: o amor da maioria vai esfriar. Não, isso é verdade. Vai acabar. É por isso que você vê tanta bagunça, é por isso que você vê tanta expressão de ódio, é por isso que você vê falta de afeto dentro de casa. Aí, ué. Sou eu que estou inventando, eu só estou observando, né? Só que essa falta de amor também traz uma carência, né? Sem dúvida. Só De que, ser amado. exatamente, só que no nosso negócio, como é que a gente vai suprir essa carência de ser amado? Cobrando, né? Porque aí não tem jeito, né? Se o cara está pagando, você está entendendo? Ué, se o cara está pagando. E detalhe, o curso dele é feito online. Sendo um curso feito online, ele vai ter mais contato com uma máquina, do que com uma pessoa. Então, se ele tivesse mais contato com as pessoas, seriam mais reais. Depende se ele sente essa carência. Porque às vezes ele tem essa carência dentro dele e essa carência está em nível inconsciente. Às vezes ele detesta a gente. Então cada caso é um caso. Está fazendo sentido? E cabe aos gestores observar tudo isso.
Entendeu? O nosso trabalho hoje, então, é um trabalho de observação. Porque eu falei aí pelo menos por 25 minutos sobre planejar, organizar, dirigir e controlar no negócio de vocês. Então aí você vai ter essa tarefa ao longo da semana de assistir isso daqui. Legal? Por quê? Porque nós estamos falando hoje sobre como reinventar o negócio. E para reinventar o negócio, a gente precisa entender essa base e conseguir olhar para fora e enxergar alguma coisa que a gente ainda não tinha visto. É o que nós estamos falando, né, Aninha? Tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente só influencia e tem coisas que a gente consegue observar no meio ambiente e reagir. E como observar, como olhar para fora de uma forma prática. Pode anotar aí que este é o segundo conceito que a gente vai tratar hoje. Nós falamos do PODC e agora nós vamos falar do segundo conceito. Planejar, organizar, dirigir e controlar. É aquilo lá que a gente viu, né? Lembra aquele resuminho naquela. Não, onde? Lá no livro da visão sistêmica? Lembra? Tinha lá também. Eu falei disso lá na última palestra sobre gestão de pessoas também. Né? Tá, todo mundo anotando? Isso aqui agora talvez seja assim de tão simples, a gente até esquece. Que é a matriz fofa, né? Ou SWOT. Nós vamos fazer aqui agora uma análise, uma pequena atividade de uma análise SWOT. Então pode anotar aí.